capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 18. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de nesta noite agradecer ao meu amigo irmão Gleber. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, toda a sua família. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. Agradeço também ao meu cunhado Silvanei pelo convite, pela confiança que nos deu para nesta noite estarmos falando um pouco da palavra de Deus. Irmãos, sempre que eu tenho a oportunidade de pregar, seja numa igreja grande ou numa igreja pequena, o meu coração se enche de alegria, pois eu me lembro de uma promessa que um pouco mais de 10 anos atrás Deus me fez. Eu, novo convertido, Deus usou um pregador para me dizer que, apesar de eu não ter vindo de uma família tradicional na igreja, apesar de não ter nome, mas que o Senhor me faria eu assentar-me junto com os grandes e com os príncipes da sua casa. E esta palavra tem se cumprido na minha vida. Deus tem me levado a algumas igrejas para falar do seu amor, e sempre que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, eu me lembro desta promessa e sei que o Deus que a prometeu, Ele está cumprindo. Eu, quando recebi essa promessa, fiquei temeroso, porque se tinha uma coisa que eu achava muito difícil, era pregar. Eu sempre via o irmão Gleber pregando, o irmão Pedro Enéas, e eu sempre dizia: rapaz, deve ser difícil pregar, mas um dia eu irei pregar a palavra de Deus assim como esses homens estão também pregando. Louvado seja o nome do Senhor. E tenha certeza, Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Não espere nada do irmão Vitor, mas espere de Deus. Não prometo a você nada, a não ser pregar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Assim nos diz a palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Homens de valores inegociáveis. Ao vocal, aleluia, os meus parabéns. Deus continue abençoando. Homens belos, cheios do Espírito Santo. Continue nesta caminhada, nesta pegada, que o nosso destino, o nosso alvo é o céu. Queridos, todos nós que temos o hábito de lermos, estudarmos e meditarmos as Escrituras Sagradas, sabemos que o livro do profeta Daniel, ele compõe o rol dos profetas maiores, mas que também é considerado um livro profético e por muitos estudiosos da Bíblia é considerado também o Apocalipse do Velho Testamento, pois a partir do capítulo 7 da estrutura literária deste livro, Daniel ele começa a revelar algumas visões e revelações que ele recebera da parte de Deus, e algum desses assuntos é o que diz respeito aos acontecimentos dos últimos dias, assuntos escatológicos. Porém, nesta noite não iremos tratar a respeito de assuntos escatológicos,
não iremos falar sobre sinais a respeito dos últimos dias, mas nesta noite iremos meditar, iremos nos debruçar, iremos ouvir da parte de Deus aquilo que nós acabamos de ler no capítulo de número 3, do verso de número 14 ao verso de número 18, pois o livro de Daniel, no capítulo de número 3, começa dizendo que o rei Nabucodonosor, um homem orgulhoso, um homem soberbo, um homem presunçoso, um homem altivo de espírito, um homem que se considerava Deus por ter um império poderoso. A Bíblia não diz que no ápice da sua loucura, no ápice do seu orgulho e da sua soberba, o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de ouro. Só que além de ter construído uma estátua de ouro, para ele isto não foi o suficiente. Para ele isto não foi apenas o necessário. Além de ter construído uma estátua muito grande, a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele apregoou um estatuto, ele apregoou uma ordenança dizendo: olha, todos os povos, línguas e nações se reúnam e venham para a consagração da estátua de ouro que criei. E ele mandou o arauto sair pelo império babilônico dizendo: olha, povos, línguas e nações, que vocês venham para a consagração da estátua, que ao você ouvir o som da buzina, do pífaro, da gaita de foles, neste mesmo instante que vocês ouvirem esse som, vocês deverão imediatamente se prostrar diante da imagem. E aquele que não se prostrar diante desta imagem, este será penalizado, este será morto, este será lançado dentro de um forno de fogo ardente. Olha que homem presunçoso, olha que homem arrogante. A sua palavra era: quem não adorar é a imagem que eu criei, esse irá morrer. Que não se prostrar diante da imagem que eu construí, este será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Porém, em meio àquela multidão, porém, em meio àqueles povos, línguas e nações, tinha 3 homens vindo de Jerusalém, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na Babilônia não por vontade própria, não porque eles desejaram morar naquele lugar, mas eles estavam naquela nação porque Israel estava cativo em Babilônia. Existiam naquele momento 3 homens que ouviram o som da buzina, que ouviram a ordenança do rei, mas mesmo diante da ameaça, mesmo tendo a sua vida em jogo, mesmo tendo a possibilidade de morrer, eles não se prostraram, eles não adoraram a imagem que o rei criara, porque eles eram homens de valores inegociáveis. Aqueles jovens, biblicamente falando, eles tinham motivo para se prostrar diante daquela imagem. Aqueles jovens, eles tinham motivo para abandonar a Deus, porque eles eram cativos. Foram jovens que provavelmente viram a sua família, viram seus amigos, viram a sua cidade ser destruída. Eles estavam longe da sua crença, eles estavam longe dos seus costumes, eles estavam longe do templo, a adoração a Deus. Então eles poderiam pensar: o Senhor permitiu nós virmos para este lugar, o Senhor permitiu nós passarmos por tudo que nós estamos enfrentando, vamos virar a costa para Deus, vamos rejeitar a Deus. Mas não, eles não rejeitaram o Senhor, mesmo tendo a sua vida em jogo, mesmo tendo a possibilidade de morrer. Eles não se prostraram diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. E por não ter negociado seus valores,
por não ter se prostrado diante daquela imagem. A Bíblia nos diz que algumas pessoas chegaram até o rei dizendo: vive, ó rei, eternamente. Saiba tu, ó rei, que alguns homens judeus que tu constituíste como autoridade sobre a Babilônia, eles não servem aos teus deuses, e eles nem fazem caso da ordem que tu fizeste, da ordem que tu deste. E a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, sabendo desta notícia, ele convoca aqueles 3 homens para a sua presença e lhes faz um interrogatório dizendo: ó Sadraque, Mesaque, Abednego, ou melhor, Ananias, Azarias e Misael, vocês estão fazendo birra? É de propósito que vocês não servem aos meus deuses e nem se prostram diante da imagem que criei? Estes homens agora estavam diante do rei. Estes homens estavam tendo uma segunda chance, uma nova oportunidade, porque era para eles serem lançados imediatamente dentro da fornalha de fogo ardente. Só que o rei ainda lhes dá uma oportunidade, lhes dá uma chance para eles se explicarem, para eles se prostrarem diante da imagem. E o rei lhe pergunta: é verdade que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que criei? E a resposta foi a mesma que eles tinham dado alguns instantes antes: é verdade, ó rei, nós não adoramos aos teus deuses e nem nos prostraremos diante da imagem que tu criaste. Homem de valores inegociáveis, mesmo diante da ameaça de morte, mesmo podendo ser mortos, eles não negociaram os seus valores, eles não voltaram atrás da sua palavra, eles não negaram a sua fé. Aqueles jovens, aqueles homens provavelmente estavam com medo, porque por mais que sejamos crentes, por mais que tenhamos certeza da nossa salvação, mas quem de nós diante da ameaça de morte não ficaria com medo? Não tem esse. Se nós pudéssemos fugir, iríamos fugir. Aqueles jovens, aqueles homens provavelmente estavam com muito medo. Eles não queriam estar passando por aquela situação, mas eles foram postos diante dela. E mesmo diante da ameaça, mesmo diante daquela proposta, porque o rei disse: olha, se vocês servirem a meus deuses, se vocês se prostrarem diante da estátua de ouro que crieis, vocês não serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas se vocês não se prostrarem diante da estátua de ouro, se vocês não fizerem caso, se vocês não derem crédito à minha palavra, eu irei lançar vocês dentro da fornalha de fogo. Mas aí o rei Nabucodonosor fez o que ele não deveria fazer, porque se ele tivesse apenas ameaçado aqueles homens, aí está tudo bem. Mas a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele desafiou o Deus Todo-Poderoso. Ele desafiou o Deus que quando fala, o mundo se acalma. Ele disse: olha, eu vou lançar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Eu quero saber quem é o Deus que vos poderá livrar vocês das minhas mãos. Ninguém desafie a Deus. A Bíblia nos diz que aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Podem ameaçar a mim e a você, mas jamais podem ameaçar a Deus, porque Deus não se deixa ser confrontado. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Enquanto o negócio de Nabucodonosor
era com aqueles 3 homens, o negócio estava tranquilo, mas no momento que ele se levantou, duvidando do poderio, da graça, da majestade do Deus Todo-Poderoso, aí o negócio ficou diferente. E a Bíblia nos diz que aqueles jovens, eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. A expectativa do rei, a expectativa dos soldados que lançaram eles dentro daquela fornalha vão virar cinza, não vai sobrar nem um fio de cabelo, não vai sobrar nada para contar a história. Só que vocês lembram, antes o rei Nabucodonosor desafiou a Deus dizendo: quem é o Deus que vos fará livrar vocês da minha mão? E a Bíblia nos diz que aqueles jovens amarrados com seus calções e chapéus foram lançados dentro da fornalha de fogo e ardente. E quanto mais o rei falava, quanto mais o rei apertava, a Bíblia nos diz que mais a fornalha se aquecia. Era para aqueles 3 homens terem morrido, porém a Bíblia nos diz que quando eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, a Bíblia nos diz que apareceu lá um 4º homem. Quando aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha, o próprio Deus desceu naquele ambiente para guardá-los, para protegê-los, para livrá-los de todo mal. E agora eu começo a pregar. Livramento não acontece na vida de qualquer um. Livramento não vai acontecer com todo mundo, porque livramento, irmão Pedro Enés, é para quem é fiel. Aqueles jovens estavam diante da ameaça. Eles poderiam negociar a sua fé, eles poderiam deixar o seu Deus, eles poderiam abrir mão dos seus valores, mas eles não abriram, porque o rei Nabucodonosor, em instante algum, ele pediu para que aqueles 3 homens deixassem de servir a Deus. O que ele apenas pediu é que aqueles 3 homens negociassem a sua fé. Em outras palavras, ele quis dizer: olha, vocês estão longe de Jerusalém, os teus pais, os teus pastores não estão vendo, não tem problema alguma, dá uma agachadinha, não tem problema algum se prostrar diante da imagem, ninguém está vendo. Mas aqueles jovens eram jovens de valores, eram jovens que não negociavam os seus princípios. E o que Deus nesses últimos dias pede da minha e da tua parte é que nós venhamos guardar, que nós venhamos valorizar, que nós venhamos guardar os princípios da palavra de Deus. O mundo, de forma literária, é a Babilônia, e existe muitos reis Nabucodonosor em pleno século 21, não com a mesma técnica, mas com outros métodos. Irmão Israel, o que não tem hoje nas universidades, nas escolas, nas empresas, nos ambientes de trabalho, aonde quer que nós estejamos, tem muitos Nabucodonosor sugerindo que nós sirva a outros deuses, que nós nos prostre diante do sistema do mundo. Mas a igreja que vai para o céu, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não se dobra diante das ideologias deste mundo, ela não se prostra diante das propostas deste mundo, mas ela continua caminhando, vivendo uma vida santa, uma vida casta, uma vida pura diante de Deus, porque Deus, ele só dará livramento, Deus, ele só dará escape para quem viver uma vida de santificação, para quem estiver vivendo uma vida de renúncia, para quem estiver dizendo não para o mundo e sim para Deus. Aqueles 3 homens, eles não negociaram os seus valores, mas eram homens de valores inegociáveis.
por isso que eles não morreram. Foi por isso que Deus interviu e caminhou com eles dentro daquela fornalha. Quer que Deus caminhe junto com você? Quer que Deus se manifeste na tua vida, dentro da tua família, no teu ambiente de trabalho? Então não negocie os teus valores. Eles não negociaram os seus valores. E nós, como igreja, não podemos, em hipótese alguma, negociarmos os nossos valores. O mundo é convidativo, o mundo é sedutor, o mundo é como o império babilônico, sugere coisas para nós abandonarmos a nossa fé, para rejeitarmos a Jesus Cristo, mas nós não iremos negociar os nossos valores, não iremos negociar a palavra de Deus, não iremos negociar a nossa fé, mas continuaremos olhando para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Por mais que o teu amigo, por mais que a tua colega venha dizer, não tem problema alguma você servir a Deus e servir ao mundo, não tem problema algum você no domingo vestir uma calça confortável e lá no mundo você está exibindo o seu corpo, não tem problema algum você na igreja usar uma saia comprida e lá no mundo usar um shortinho. É isso que o mundo está dizendo, é para isso que o mundo está nos convidando, mas nós como igreja, como noiva de Jesus, iremos permanecer puros, imaculados para o dia do arrebatamento. Talvez nesta noite você esperava uma palavra de consolo. Talvez nesta noite você esperava uma palavra de ânimo, porque hoje em dia virou moda as pessoas virem para a igreja para ouvirem coaches dizendo, o teu milagre vai acontecer, a porta vai abrir, a roda vai girar. Mas nesta noite o Senhor, Ele nos confronta e nos convida a nós não negociarmos os nossos valores. Quem quiser viver uma vida dissoluta, que viva. Quem quiser viver uma vida conforme este mundo, que viva. Mas a igreja é santa, a igreja é propriedade exclusiva de Deus, a igreja é nação santa, a igreja é povo adquirido, e o nosso Deus é um Deus ciumento. O nosso Deus é um Deus ciumento. Não um ciúme como às vezes de um marido para com a mulher e da mulher para com o marido, mas é um ciúme diferente. Deus, Ele tem zelo, Ele tem cuidado pela sua igreja. Ele não quer que a igreja seja de qualquer forma, de qualquer maneira, porque eu não posso servir a Deus da forma que eu bem entendo. Eu tenho que servir a Deus da forma que a Bíblia pede que eu sirva, porque não é o evangelho que tem que se adaptar a mim e a você, mas eu e você, se quisermos ser salvos, precisamos nos adaptar ao evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam longe da sua nação, estavam longe do templo, a adoração a Deus. Eles tinham N motivos para rejeitar a sua fé, a sua crença no Deus verdadeiro e santo, mas eles não rejeitaram, eles não negociaram os seus valores. E quando um homem é fiel a Deus, Deus ele também se torna fiel ao homem, porque livramento, como eu falei, não é para todo mundo. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles jovens, aqueles homens foram lançados dentro daquela fornalha. A expectativa era eles morrerem, a expectativa era eles sucumbirem. Aleluia! Oh, glória a Jesus!
Deus está na casa, irmãos. Alapacanta rabadaia série, anda rabadaia série. Alá checando rabadaia série, anda rabadaia série. Aleluia, aleluia, Jesus. Alá checando rabadaia série, anda rabadaia série. Aleluia. Aqueles 3 jovens que não negociaram seus valores. Irmão Kleber, com licença. Aleluia. Era Alá checanta rabadaia série, anda rabadaia série. Ai, Jesus amado. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Alá canta rabadaia série, anda rabadaia série. Deus é o Deus desta igreja. Alá checanta rabadaia série, anda rabadaia série. Alá eu sou rigião de caço e berrando ragaço. Ei, eu sou necandoro fossilião de regandar rabadaia série. Deus anda no meio desta igreja nesta noite. Assim como o Senhor andou de mãos dadas dentro daquela fornalha, junto com aqueles jovens, junto com aqueles homens que não negociaram os seus valores, nesses últimos dias, com homens e mulheres fiéis, Ele andará pelas ruas de Porto Rico, Ele marchará pelas ruas de Porto Rico, e as pessoas irão se impressionar e irão dizer: não era para estar morto, não era para estar morta, a enfermidade não morreu, não. Sabe por quê? Porque é fiel a Deus, e Deus caminha de mãos dadas com crente fiel. Aleluia. O rei Nabucodonosor se impressionou, perguntou: não eram 3 homens que nós lançamos dentro dessa fornalha? Porque eu vejo um 4º homem, e o seu rosto é semelhante aos filhos dos deuses. E a Bíblia nos diz que o rei chamou aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego: sai para fora. Aquele que queria ver a morte daqueles 3 homens teve que reconhecer que não há outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, que não há Deus igual ao Deus da igreja. E a Bíblia não diz que aquele que outrora adorava a falsos deuses, o rei Nabucodonosor teve que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e adorou a Deus por intermédio da vida daqueles jovens. Porque o crente fiel é assim. O crente, o homem, a mulher que não negocia os seus valores é assim. As pessoas desejam ver a morte delas por um momento, quando vê que Deus na sua vida só tem uma coisa a fazer: é reconhecer que Deus é poderoso na vida do crente. Quantas pessoas não desejam ver a morte da igreja, ver a destruição dos crentes, e estas mesmas pessoas, quando se convertem, reconhecem que Deus é na vida da igreja. O rei Nabucodonosor adorou a Deus e ainda criou um estatuto dizendo: é feito por mim um estatuto, que todos os povos, línguas e nações jamais falem palavra alguma contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles 3 homens que outrora foram lançados dentro daquela fornalha, agora a Bíblia nos diz que um rei, o mesmo que foi instrumento de juízo, fez prosperar na Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer prosperar? Seja fiel a Deus. Quer prosperar? Não negocie os teus valores, não abra mão da tua fé.
Porque Deus, Ele pode até permitir que você seja lançado na fornalha. Deus pode até permitir com que a enfermidade chegue. Deus pode até permitir com que o dia mau chegue. Mas Ele estará contigo. Ele estará com você caminhando de mãos dadas. Por isso não negue a tua fé. Homens de valores inegociáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Fique de pé comigo. Eu sei que os irmãos estão cansados, mas fique de pé comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está presente neste lugar. A presença do Senhor é real. Se conecte com o céu. Não é emocionalismo, porque eu não gosto disso. Eu gosto do poder de Deus e acredito que o Senhor ainda opera o sobrenatural. Nesta noite não quero tocar na tua emoção, não quero te motivar a fazer nada que você não queira, porque intimidade forçada é estrupe. Eu não quero causar um estrupe espiritual na igreja, mas quero levar a igreja a adorar com sinceridade e verdade ao Senhor nesta noite. Contemple pela fé o Senhor segurando nas tuas mãos. Contemple pela fé o Senhor te dando livramento para a tua casa, para a tua família, porque eu e você somos crentes fiéis, e quando o crente é fiel a Deus, Deus se manifesta e caminha com ele nesta terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Allah canta rabadaya sé, yanda rabadaya sé. Lá chorende suíne canta rabadaya sé. Nesta noite Deus está curando pessoas neste lugar. Nesta noite Deus está curando pessoas da depressão, da ansiedade. Nesta noite Deus está dando livramento. Allah placanta rabadaya sé, yanda rabadaya sé. Allah checanta rabadaya sé, yanda rabadaya. Allah checanta rabadaya sé, yanda rabadaya sé. Aleluia! Adore a Jesus nesta noite. Deus te dará livramento. No dia que você clamar a Deus por socorro, Ele será o teu socorro. O dia que a ameaça se levantar, Deus te dará livramento, porque você é homem, é mulher que não negocia os teus valores, mas mesmo diante da ameaça, mesmo diante dos convites deste mundo para negar a Deus, você não nega a fé, mas você continua firme, constante e sempre abundante na presença de Deus. Quem aqui é homem fiel a Deus? Quem aqui é mulher fiel a Deus? Ser fiel requer muitas das vezes lágrima. Ser fiel requer muitas das vezes rejeição. Ser fiel requer muitas das vezes ameaça. Mas eu quero dizer que se você se dispuser nesses últimos dias continuar a sendo fiel a Deus, Ele caminhará com você. Ele estará atrás, Ele estará na sua frente, Ele estará te protegendo, te livrando de todo mal e honrando a tua fé, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Nesta noite há alguém que ouviu a palavra de Deus, que quer sentir a alegria do Espírito em sua vida. Há alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Há alguém nesta noite que não tem valor, que não guarda princípio, mas que a partir de hoje quer se tornar um homem de valor inegociável. Venha, aceite a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, e Ele andará contigo nesta terra. Tem alguém para Jesus nesta noite? Porque a maior alegria
alegria desta igreja, nesta noite, é ver você voltando para Ele, é ver você entregando a sua vida a Jesus. Venha para Jesus nesta noite. Ele te ama, Ele te chama. Ele não te trouxe a este ambiente para você sair daqui da mesma forma que entrou, mas Ele quer te dar salvação. Ele quer te dar o seu Espírito para você ter plena paz e alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Deus por esta vida? Esta deve ser a maior alegria da igreja. A maior alegria da igreja não é se encher do poder. A maior alegria da igreja não é um paralítico andar, mas a maior alegria da igreja é ver uma vida voltar para Jesus. Glorifique a Deus por esta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje há festa no céu por esta alma que volta para Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. A festa foi coroada com salvação. Deus é fiel. Deus é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão Gleb, orem por essas almas e orem pela igreja. Aleluia. Vamos orar, meus amados irmãos, nesta noite, apresentando estas vidas que estão se voltando, se rendendo para o Senhor nesta noite. E durante esses dias, irmãos, a gente ouviu muito pregadores falar de depressão e ansiedade. O que tem de gente doente, de ansiedade e depressão? Mas nesta noite, como já foi falado, Jesus está curando pessoas deste mal, desta doença. Outro dia nós estávamos numa escola, levando a palavra e falando exatamente de ansiedade e depressão. E teve uma jovem que começou ali o coração dela acelerar. E a gente foi saber que aquela jovem, ela convivia com aquele problema. O que tem de gente doente? Mas nesta noite, Jesus ele quer curar a alma de pessoas aqui. Eu creio que nesta noite Deus ele quer tratar com o emocional de pessoas aqui, hein? Jesus quer curar a tua alma nesta noite. Saia daqui curado. Saia daqui curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar por estas vidas nesta noite. Ó Papai querido, Papai santo, nós queremos te agradecer, Deus, nesta noite, por estas vidas que estão aqui, Senhor, fazendo uma nova aliança contigo, um recomeço, meu Pai. Peço que o Senhor venha perdoar os seus pecados e reescrever os seus nomes no livro da vida. Faz dela uma nova criatura, um instrumento em tuas mãos, e que possa se firmar na tua casa para a glorificação e louvor do teu nome. Ajuda, Senhor, estas moças, ajuda, Senhor Deus, estas vidas, ajuda, meu Pai, a permanecer nos teus caminhos, e que o Senhor venha fazer coisas grandiosas por intermédio da sua vida. Assim, meu Deus, nesta noite, venha restituir tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi tirado, que o Senhor venha fazer coisas grandiosas. Ó Deus, nesta noite nós queremos orar, Senhor, em favor da tua igreja, em favor do teu povo. Senhor, esta casa é tua, esta obra é tua, as nossas vidas te pertencem. Ó Deus, nesta noite, vai de encontro a corações aqui, Senhor. Vai de encontro a vidas nesta noite, Pai. Senhor, os dias de festividade têm cessado, os dias de festa estão acabando, mas que nesta noite o Senhor venha visitar corações que ainda durante esses dias ainda não conseguiu sentir a tua presença. Que nesta noite toda a frieza da tua vida venha cair por terra. Que nesta noite o renovo de Deus venha sobre a tua vida.
Que nesta noite Deus venha te despertar, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que o Espírito de Deus venha aquecer o teu coração. Meu Deus, esta é a tua igreja, Pai. Venha curar pessoas que estão doentes emocionalmente. Meu Deus, tu sabe quem é, tu sabe qual é a vida, tu sabe quais são as pessoas que chegaram aqui doentes, que precisam ser curadas da alma. Meu Deus, nesta noite vai curando, vai restabelecendo e vai renovando para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos, Pai, e por fé te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.